Oi, começa agora Ciência em Campo. Informação dinâmica com qualidade e credibilidade para quem tem a mente moderna. Hoje iremos falar com Otávio Moreira, subsecretário da Serfal, a Subsecretaria de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, que está executando o programa Terra Legal. Senhor Otávio, o que é o Programa de Regularização da Amazônia Legal? Então, esse programa ele foi criado em 2009, é um programa de regularização fundiária específica para a região amazônica e tem o propósito de regularizar as terras públicas federais que não foram destinadas na Amazônia Legal. Esse programa nasceu, de um contexto entre o Ministério, de um contexto no mutirão Arco Verde, em 2009, quando o governo entendia que era necessário ter políticas de combate ao desmatamento. Então, foi um programa que nasceu naquele contexto, direcionado a 43 municípios com altos índices de desmatamento naquela região, naquele ano. E o programa faz parte dessa estratégia, onde era necessário, com a regularização fundiária, conter os altos níveis de desmatamento na Amazônia. Atualmente, esse programa tem atuado de forma bem intensa para regularizar as terras públicas federais não destinadas, que esse é o objetivo do programa, era regularizar e destinar terras públicas na Amazônia Legal. Quem que faz parte dessa estrutura, Se a gente for falar em Amazônia Legal, é uma região que abrange todo o bioma amazônico. Ela tem mais de 500 milhões de hectares de terras, dos quais 120 milhões de hectares são terras públicas federais. E aí, nesses 120 milhões de hectares de terras públicas federais, nós temos 63 milhões de hectares que já tinham algum tipo de destinação quando o programa começou. Ele já pertencia a alguma instituição do governo. Aí a gente inclui FUNAI, ICMBio, as próprias unidades de conservação, o próprio INCRA com os assentamentos. Então eram regiões definidas, áreas quilombolas, e restava 57 milhões de hectares a serem destinados. E era preciso que houvesse uma ação do governo sobre essas áreas, uma vez que essas áreas, a maior parte delas, estavam sobre esse arco de fogo, esse arco de desmatamento. Então, estimava-se que aproximadamente 160 mil estabelecimentos rurais precisavam de regularização fundiária, e que aproximadamente 700 núcleos urbanos deveriam ser regularizados, que estavam nessas áreas. Toda essa região aí, se a gente for falar da região como um todo, ela é maior do que a própria Europa, comparando. E quando a gente fala que ali na região amazônica tem várias realidades, tem as terras indígenas, as unidades de conservação, áreas militares, assentamentos quilombolas, áreas quilombolas. Temos os imóveis que já são certificados, cerca de 21,4 milhões de hectares já foram certificados, mas era necessário entender como fazer essa regularização fundiária nos 57 milhões restantes de áreas federais que ainda precisavam de uma regularização fundiária. E é aí que nasce esse programa. O programa nasce num contexto de combate ao desmatamento, mas para dar uma destinação nessas áreas que ainda não havia tido uma destinação. Isso significa atuar, inclusive, em função daqueles produtores rurais, daqueles produtores que ali no campo foram incentivados a ocupar a região amazônica em um determinado momento da história. Se a gente for analisar a história, na década de 70 houve um incentivo para que essas pessoas ocupassem a região amazônica, e o próprio governo fez com que essas pessoas ocupassem essa região, mas a regularização fundiária não chegou, a política pública não chegou junto
né, a essas pessoas, e esse público ficou à margem ali na região, sendo vítima, né, de todos os problemas causados ali por essa falta de regularização fundiária. E aí, quando a gente fala em região amazônica, a gente lembra também, né, dessas riquezas naturais, desse território nacional, mas dos povos e comunidades nacionais ali presentes, mas também a gente lembra dos conflitos agrários, das disputas de terras, que são muito presentes naquela região por falta de regularização fundiária. Então a gente tem ali a questão da expansão da fronteira agrícola, nós temos o próprio desmatamento, é um fator que se acredita que é causado também por essa falta de definição do direito de propriedade, e a fragilidade que a gente tem das instituições naquela região. Isso tudo tem causado impactos sociais, econômicos e políticos, ambientais há décadas, tem causado impactos, e faz com que o mundo inteiro pare em função dessa região. Ou seja, há uma preocupação não só das instituições brasileiras, mas também de organizações internacionais em relação a manter essa região conservada. Por conta disso, o programa foi criado. Por quê? Porque regularização fundiária, de alguma forma, acredita-se que reduz desmatamento ilegal e conflitos agrários e promove a segurança jurídica dessas pessoas no campo e a inclusão produtiva. Ou seja, a partir do momento que você tem um título de propriedade da terra, esse indivíduo ele passa a usufruir de benefícios que antes era mais complicado, principalmente a questão dos crédito fundiário e a questão de acesso a outras políticas públicas, né? É necessário que você comprove a posse da terra, e isso, através de um documento oficial do governo, isso faz com que essa pessoa tenha maior legitimidade quanto à sua posse ali no campo. Outro fator importante da regularização fundiária é que, no combate ao desmatamento, por exemplo, o governo, a partir do momento que regulariza essa terra desse indivíduo, ele passa a ter mais controle sobre a área ocupada. Por quê? Porque existe toda a área regularizada, ela é georreferenciada. E esse georreferenciamento ele vem para a nossa base, a base de dados do governo, onde esses dados são cruzados com outras informações de desmatamento, né, informações do PRODES, né, que é um dado sobre desmatamento relevante do país. E esses dados são cruzados para verificar, inclusive, se esse indivíduo está desmatando ou se não está desmatando. Então é importante você fazer a regulação fundiária, inclusive para ter mais controle sobre quem ocupa essa região, para saber se essas pessoas realmente de fato estão cumprindo as cláusulas contratuais, né, estabelecidas ali nesse título de propriedade. Então é isso, o programa ele foi criado com essa missão, né, de destinar e regularizar terras públicas federais na Amazônia, né, e fazer com que haja maior segurança jurídica e inclusão produtiva sustentável. Os maiores eixos, né, temáticos da nossa política é avançar na regularização fundiária dessas terras, mas com segurança e transparência, né, primeiramente. Então isso significa você fazer verificações, você entender se esse indivíduo, se esse requerimento que esse indivíduo está prestando, esse posteiro está prestando, ele realmente fez declarações verdadeiras, né? Se ele está preenchendo os requisitos legais para possuir um título de propriedade. Então, um título de propriedade, quando ele é emitido, ele passou por um processo de análise, né, prévia, e essas cláusulas contratuais, os normativos o normativo que regula que regula essa política de regularização fundiária, ele é altamente criterioso, né? Porque não se regulariza qualquer pessoa. Você ouviu Ciência em Campo,
uma produção da Fundação Cultural Alzira da Silva Correia e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da Universidade de Brasília. Tchau, até o próximo programa.